onde você está firmado. Você está firmado na areia ou você está firmado na rocha? Então eu quero ler 2 textos da Bíblia para você memorizar. O primeiro texto diz assim, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, ouve e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Está em Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou completamente destruída. Aquele que ouviu os ensinamentos do Senhor e praticou, era um homem sábio, Jesus disse. É um homem sábio. Aquele que ouve e não pratica é um homem sem juízo. Por que um homem sem juízo? Só pode ser loucura você receber diretamente do Senhor a direção para a sua vida e você querer caminhar no caminho contrário. Você só pode não ter juízo para fazer uma coisa dessa. Você sabe muito bem que todas as vezes que você tentou dirigir a sua vida, escolher os caminhos a qual seguir, você levou o seu caminho, você levou a sua vida para um buraco. E agora aquele que é todo amoroso, que é poderoso, que é criador de todas as coisas, que deu a vida por você, está falando qual é o caminho você não segue, qual você segue para você poder seguir um bom caminho. E você pega e vai andar no outro caminho que ele falou para não ir, você só pode não ter juízo. Não é possível. Ainda é gentil a tradução dizer assim, quem faz isso não tem juízo, porque poderia ser uma frase muito mais agressiva ainda para dizer que aquele que não obedece ao Senhor é. Né? Quando o texto fala em rocha, firmar a sua casa numa rocha, quem é a rocha? Jesus é a rocha. Jesus é a rocha eterna. Naquele tempo bíblico, as casas eram construídas um pouco diferente das casas de hoje, né? E na região da qual estamos falando, é uma região mais desértica, né? Então você tem que cavar um pouco no chão, colocar algumas pedras grandes, umas rochas ali, para dali começar a construir a casa. E aquela parte tem que ficar enterrada, para que fique bem firme. Hoje em dia a gente faz um pouco diferente, a gente faz colunas com ferros, né? Mas então aquele povo naquele momento estava entendendo o que o Senhor está falando. Você tem que firmar a sua casa na rocha, senão ela vai desmoronar. Né? Nós vemos isso na televisão, nós vemos casas que às vezes são construídas em terrenos que não podem suportar aquela casa. E às vezes quando chove muito, aquilo escorrega tudo e a gente vê famílias sofrendo. Uma situação tão triste de eles ficarem sem casa. Mas ali nós estamos vendo coisas materiais, uma casa caindo, né? Por causa da chuva ou por causa do vento. Mas aqui o texto, Jesus está falando como se você fosse a casa. Ele é a rocha. E esse vento muito forte, essa tempestade muito forte, que ele está falando, é o dia do julgamento. O dia onde todos nós estaremos diante do Senhor. A sua estrutura vai se abalar nesse dia, no dia do grande trono branco, onde todos estarão diante do Senhor. Se o Senhor soprar um vento para tirar dali tudo que há de mal e deixar só a sua estrutura conectada com Ele, o que vai ficar? O que vai ficar? O que havia em você que estava
em coordenação com a disciplina do Senhor? O que há em você que está moldado conforme ao Senhor? O que há em você, nos seus sentimentos, nas palavras que você fala, nas atitudes que você pratica? O que há em você que está tão ligado ao Senhor Jesus, que se vier um vento tão forte soprar e tirar o que não estava conectado, ainda você está ligado com o Senhor? Ele é a rocha, você é a casa. Você quer que ele venha morar em você. Essa casa é a sua casa, deixei ela para você. É bonito cantar, mas tem que praticar. E para ele entrar nesta casa e fazer morada nessa casa, você vai ter que abrir espaço. E você vai ter que tirar algumas coisas. Não tem como colocar um Deus tão glorioso dentro de um lugar onde não esteja digno da presença dele. E você tem que ter essa consciência. Você pode não conseguir fazer num dia só isso, né? O processo de conversão, de transformação, ele nem sempre é rápido. Para algumas pessoas é instantâneo. Olha, eu estou envergonhado de tudo, eu quero essa nova vida, já deixei tudo para trás e eu vou seguir em frente. E ele faz uma transformação, né, radical. Alguns vão conseguir fazer isso aos poucos, né? Vão conseguir converter a sua vida familiar aos poucos, a sua vida profissional aos poucos, o seu relacionamento com os filhos ou com a parentela, com os pais, com os irmãos, com os amigos, aos poucos, né? A sua transformação interior, tem coisas que você era viciado, tem coisas que para nós são como ídolos. Ou é a vaidade, não consegue controlar, não consegue dominar essa vaidade. A vaidade te domina. Ou você não consegue controlar o seu consumismo. Você precisa comprar. Eu preciso comprar um carro por um ano, no outro ano eu preciso comprar outro carro. E todo celular tem que trocar todo ano. E a minha roupa tem que ser sempre da moda. Eu tenho que trocar a cada 6 meses quando a moda mudar. Então, significa que em uma área da sua vida você não tem domínio próprio. Então, você vai passar esse domínio para o Senhor. E você vai começar aos poucos. Ou vai conseguir fazer de uma vez só. Mas o importante é que o seu coração mantenha este foco, que você quer seguir a disciplina de Jesus, né? Você quer ser escravo de Jesus. É isso que nós somos. Porque ele nos comprou. Ele nos comprou por alto preço de sangue. Foi um preço bem caro que ele pagou por alguém que não valia nada. Não é? Então, a partir do momento que ele te comprou, ele passou a ser seu dono, seu senhor. Você é servo dele. Você é escravo dele. E digo para você que a maior liberdade que eu encontrei na minha vida inteira foi quando eu me tornei escravo dele. Porque quando eu não era escravo e era livre, eu estava enganada. Porque eu era escravo de outro dono, eu era escrava do mundo. Eu era escrava de mim mesma. Eu era escrava das coisas. E quando eu dei a minha vida a ele, me tornei pertencente a ele, e sou serva dele, trabalho para ele, agora eu sou livre. É uma liberdade maravilhosa. Ser escravo de Jesus é a coisa mais feliz que há para um ser humano. Trabalhar para ele, obedecer a ele, viver para ele, cantar para ele, orar para ele. Eu vejo às vezes que alguns ateus tiram sarro na internet, né? Esses crentes vão morrer, estão pensando que vão para o céu, quando chegar lá, cada um vai ganhar uma harpa, um violino, e vão ficar cantando o resto da vida. Mal sabem eles o que nos espera, porque a palavra diz assim: nem olhos viram, nunca viram, nem ouvidos ouviram, nunca ouviram. Nem a mente imaginou, jamais vai conseguir imaginar o que está preparado para os filhos de Deus lá na eternidade com Ele.
Se tudo que você vê aqui de criação são coisas lindas e maravilhosas, você olha para uma cachoeira, você olha para um mar, para uma montanha, para algumas flores, para alguns pássaros, você olha, que coisa mais incrível e maravilhosa. O texto está dizendo assim, mas você está vendo isso, mas o que você vai ver, o teu olho nunca viu, nem vai conseguir imaginar de tão maravilhoso que é, né? Mas para que eu chegue a esse estágio, eu tenho um caminho. A salvação é de graça, a graça é de graça, mas tem um preço. O preço da obediência. Eu não tenho como agradecer a Deus, eu não tenho o que eu possa dar para Ele. Ele é dono de todas as coisas. O que eu vou dar para Ele por Ele ter me amado e morrido por mim? Não tenho nada. Em mim não há nada. Os bens materiais que eu tenho não pagam a Deus. Então, qual é a maneira que eu posso? É retribuindo este amor através da obediência. Jesus falou assim, aquele que não me obedece não me ama. Quem me ama, me obedece. Se você está dizendo que me ama e não está me obedecendo, você é mentiroso. É isso que o texto dos evangelhos diz. Como que você pode amar alguém e não obedecer a essa pessoa? Você é mentiroso. Como que você me chama de pai? Você me chama de pai, mas não me obedece que nem filho? Como que eu sou teu pai? Eu sou teu pai só quando as coisas ficam apertadas? Eu sou teu pai só quando você precisa de emprego? Quando seu filho está doente? Quando seu marido está te traindo? Quando você quer conseguir um namorado? Aí eu sou seu pai? Mas quando eu falo para você orar pelo seu inimigo, você não ora? Nesse momento não é o teu pai que está mandando você orar pelo seu inimigo? Quando eu falo para você ajudar o pobre na rua, você não está ajudando. Nesse momento eu não sou teu pai, eu te mandei ajudar o pobre, você não está ajudando? Quando eu sou teu pai? Ou eu sou o teu pai 24 horas por dia, por toda a eternidade, a partir do momento que você me aceitou, né, como seu pai. E olha isso ainda, né, em todo o poder que ele tem, que ele podia botar a mão na sua cabeça e falar assim, fica quieto, me obedeça. Ele ainda te dá a chance de pensar, agir, refletir, caminhando em direção a Ele. Muito bondoso esse Pai. Muito bondoso esse Pai. No texto de Lucas, capítulo 6, versículos 46 e 49, ele vai dizer o seguinte. Em outra pregação de Jesus, ele vai dizer o seguinte. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Vocês não fazem o que eu digo. Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem, ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém, ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Vocês nem precisam imaginar isso, porque vocês já viram isso na televisão, né? Uma casa sendo arrastada pela chuva porque não tinha fundamento, não tinha alicerce, estava num terreno que não dava segurança. Jesus é o terreno que te dá segurança. É o lugar aonde você vai ficar firme. Não há vento contra você, não há tempestade contra você, porque Ele está te suportando. Mas ele fala que esse fundamento é construído a partir da tua obediência. Você tem que trabalhar nesta direção, que é a obediência. Quanto mais você obedece, mais firme fica a estrutura da sua casa, mais firme fica a sua estrutura. Se ele falou para não matar, não mata. Se ele falou para não roubar, não rouba. Se ele falou para não mentir, não minta. Se ele falou para não cometer adultério, não cometa.
Se ele falou, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, é a primeira coisa, é fundamental nesse relacionamento, então você tem que decidir que é só ele. Ele não precisa da ajuda do Buda. Ele não precisa de ajuda de nenhum outro santo. Ele não precisa de ajuda de uma simpatia. Ele não precisa de ajuda de um benzimento. O poder é dele, está nele, ele é suficiente. Então, ou bem, você vai obedecer, vai começar obedecendo desde o primeiro mandamento, ele acima de tudo, ou a sua estrutura já está fraca desde o começo. É ele, não é mais ninguém. Quem mais você conhece que ressuscitou? Mais ninguém. Quem mais? Quem mais que pagaria por você? Meu marido não pagaria por mim, meu marido não morreria na cruz por mim. Levar tapa na cara, botar uma coroa de espinho na cabeça, levar chibatada nas costas, passar vergonha, carregar uma cruz. Ele não faria isso por mim. Você ama seus filhos, mas você podia até ter a intenção de fazer isso. Mas você não ia aguentar fazer até o fim, porque foi muita coisa. Não é? Então, como eu posso demonstrar esse amor por ele? Obedecendo. Você tem que desenvolver uma disciplina cristã, disciplina ética cristã. Jesus, ele fala assim, você vai ser meu seguidor, ok. Então, eu sou o mestre, você é o discípulo. O mestre ensina, o discípulo segue o mestre, obedece o mestre. Certo? O mestre está falando, não é para mentir. Eu não minto, você não mente. Ele fala, quem é mentiroso é filho do diabo. Quem fala a verdade é filho de Deus. Então, você não vai trocar de pai no meio da história. Né? Ele está falando, não levante falso testemunho contra ninguém. Não vá levantar mentira contra ninguém. É isso que o mestre está falando. Você é o discípulo, você obedece. Então, nessas situações assim, facilmente o mundo te engana. Você tem que estar acordado. É porque eu já tenho um relacionamento íntimo com o meu Senhor. O meu Senhor falou que o pai da mentira é o diabo. Então não é para mentir. Nós temos que prestar atenção. Ele falou, quem não me obedece não me ama. E o fundamento deste relacionamento, desta casa, onde você quer que eu habite, é a tua obediência. Obedecer os meus mandamentos. Não é possível que você não faça isso. Se você faz isso, você não tem juízo. E aí você tem que se policiar. Ora para o Espírito Santo e fala todos os dias, Espírito Santo, me ajude a prestar atenção, porque tem coisas que acontecem assim tão rápido e você não vê. Quer ver como você pode? Ele falou, não cometa adultério. Ah, mas eu não traio meu esposo, eu não traio minha esposa. Ok, mas na Bíblia, adultério é tudo que os seus olhos fizerem também. Você não traiu, mas quando o seu esposo, sua esposa não está perto, o que você está fazendo na internet? E aquelas fotos que os seus amigos te mostram lá no trabalho. E você está olhando e está concordando com ele. Não, gata. Você não cometeu adultério? E adultério na Bíblia não é só trair o seu cônjuge. Adultério na Bíblia é trair o seu Deus também com outro Deus. Você falou que Deus é suficiente para você, mas chegou o ano novo, foi dar 3 pulinhos nas ondas para Iemanjá te abençoar? Você cometeu adultério. Quem é o teu Deus? Com quem você casou, você fez uma aliança, você está unida com ele. Não é? A Bíblia diz, honra pai e mãe. A Bíblia não diz honra pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? Alguém perguntou para mim assim, mas eu tenho que honrar o meu pai está sempre bêbado. Eu falei, a Bíblia falou honra pai e mãe, não falou honra teu pai e mãe que não bebe. Honra teu pai e a mãe que aqui grita. Ele falou honra pai e mãe. Ponto. Honra pai e mãe. Ponto. Honrar é não deixar faltar comida. Honrar é não deixar faltar roupa. Honrar é não deixar faltar amor. Não deixar faltar cuidado.
Se você observa o avanço de idade dos seus pais, não deixe eles se sobrecarregar em trabalho, divida o trabalho com ele. Ser seguidor de Jesus é ser igual a Jesus. E o que Jesus faz? Ele se doa. Ele se doa intensamente, colocando as suas necessidades físicas, como ele estava na forma humana, quando ele estava fazendo seu ministério na terra, ele deixava as suas necessidades físicas de lado para atender as pessoas. Você não leu nos evangelhos, onde ele está no barco com os seus discípulos, e ele está dormindo na popa enquanto os discípulos estão lá no barco vendo uma tempestade? Ele estava exausto, cansado. Ou ele estava orando, ou ele estava curando, ou ele estava pregando. Você vai ver alguns textos nos evangelhos dizendo assim, e para poder ficar um pouco sozinho e orar, Jesus subiu ao monte. Antes mesmo da multiplicação do pão e do peixe, quando Jesus precisava de um momento de oração, ele foi com os discípulos dele para Betsaida. Vamos ficar ali um pouquinho, para a gente poder orar e conversar um pouco. E o texto diz, a multidão descobriu onde ele estava, e foram até ele, foram atrás dele em outra cidade. E o texto diz, da quantidade de pessoas, 5.000 homens. Naquele tempo, não se contava a quantidade de mulheres e crianças, se contava de homens. Então, se eram 5.000 homens, se pelo menos metade deles estivesse com esposa, seriam 7.500 pessoas já. E se cada um deles tivesse pelo menos uma criança, seria mais 2.500 pessoas, já seriam 10.000 pessoas. A Bíblia contou só a quantidade de homens. E ele tinha ido naquele lugar para ele poder ter um momento de oração e conversa com seus discípulos. E aí ele ficou pregando o dia inteiro e o final do dia começou a chegar e aquelas pessoas iam dormir tudo ali naquele campo, né? Naquele monte. Ele multiplicou o pão e o peixe para todos comerem. Quem sabe ele conseguiu descansar um pouquinho depois, não é? Mas se tem alguns como Nicodemos que vai procurar ele de noite para conversar escondido, então nem de noite não descansa. E nós queremos colocar sempre as nossas prioridades na frente das coisas. Mas eu tenho que obedecer esse Senhor. Qual é o último mandamento dos 10? Não se prega sobre o 10º. Não se fala sobre o 10º. Não se lembra do 10º. O 10º mandamento é não cobice. Não cobiçar as coisas alheias. A gente cobiça. Eu já vi crente falando assim, ai, me deu uma invejinha branca de ver esse teu celular. O que é isso, inveja branca? Não existe inveja branca. Inveja é maligna. Inveja é algo maligno. Inveja significa que eu desejo o que é teu. Eu não quero ter igual o que é teu. Eu quero ter o teu. Né? Então o Senhor pega nesses 2 textos e começa a conversar com aquela multidão que está ouvindo ele. Por que vocês estão me chamando de Senhor? Não estou entendendo por que vocês estão me chamando de Senhor. Senhor é aquele que a gente tem, né, respeito e obedece. Vocês me chamam Senhor, Senhor. Vocês não me obedecem? Por que me chamam de pai? Vocês não obedecem que nem filho? Vocês parecem alguém sem juízo. Porque não obedece. O sábio obedece. O sem juízo não obedece. E aí a gente começa às vezes a falar do filho do vizinho, do marido da outra vizinha. Olha o que ele faz. E aí não olha para a gente. Né? Não olha para a gente. A gente, quando está falando mal dos outros, a gente está tirando o foco da gente. E normalmente incomoda no outro aquilo que é problema para nós. Se a pessoa consegue ser um cristão de uma boa disciplina, né? A gente fala que ele é crentinho demais, espiritual demais, chega até a ser chato. Não quer que a gente conte piada. Tem crente que fala isso de outro crente, gente. Tem crente que fala isso de outro crente. Ah, esse não dá para brincar perto dele, porque ele é muito espiritual. Uau, uau. Quem que está errado? Quem que está certo? Se alguém olha para vocês, sem vocês falarem nada, só pela conduta de vocês, no trabalho, no mercado, na reunião familiar, eles olham para você, eles observam em você.
Eles percebem Cristo em você? Sem você falar nenhum texto bíblico. Só no seu comportamento. Você não quer o narguile. Você não quer o cigarro. Você não quer o uísque. Por que você não quer? Ai, porque a minha igreja não deixa. Não. Olha, eu estou tão completo e cheio de Jesus, né, que eu transbordo alegria. A alegria de Jesus é minha força. Então, eu não sei, eu não sinto mais falta. Aí você vai começar a explicar a sua transformação. Eu não sinto falta. Antes essas coisas me completavam. Eu só conseguia me sentir parte de um grupo se eu fizesse as coisas que o grupo fazia. Mas agora eu tenho alguém que habita dentro de mim, que me preenche tanto, que eu não dependo de fazer tudo que os outros fazem para poder ser aceito pelos outros, porque eu fui aceito pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque agora eu obedeço. Na Bíblia não existe mentirinha boa, mentirinha ruim, mentirinha pequena, mentirinha grande. Mentir é não falar a verdade. O próprio Cristo é a verdade. Satanás é a mentira. Então, quando eu falo mentira, eu estou dando voz para o maligno através de mim. Quando eu falo a verdade, estou dando bom testemunho de Cristo através de mim. Né? Eu menti só para o casal não se separar. Você fez errado. Porque a verdade, ela dói. Mas a verdade não mata, a mentira mata. A mentira mata, a mentira tira a salvação. Agora, a verdade dói, claro, é difícil. Eu pago um preço bem caro, às vezes, por ser sincerona. Mas tem um preço ser sincerão. Né? Mas e daí? Vamos ser superficiais? Vamos ser vazios? A pessoa vazia é aquela que se molda conforme o grupo que ela está. O que vocês pensam aqui, eu concordo. Daí eu vou no outro grupo ali, o outro grupo ali pensa diferente de vocês. Então eu concordo lá com eles agora, só para não arrumar encrenca. Só não quero briga. Mas você deixa de ser uma pessoa autêntica, deixa de ser uma pessoa verdadeira, né? Deixa de dar um exemplo para aquelas pessoas sobre como é falar a verdade. Existem várias maneiras de falar a verdade. Falar com doçura a verdade. Mas a verdade vai dar um bom abalo no momento. Mas depois a pessoa vai te agradecer. Você acha que Jesus era simpático com as coisas que ele falava? Muitas vezes ele falou coisas agressivas. Ele falou coisas fortes. Mas aquelas coisas fortes que ele falou, que foi contra aquelas pessoas, foi agressivo para aquelas pessoas, e na hora elas ficaram agitadas, foi o que salvou elas. Você às vezes está sendo um crente simpatiquinho demais. Jesus não precisa que você seja simpatiquinho demais. Ele precisa que você seja verdadeiro e doce demais, como ele é. Você tem que falar a verdade, porque você não falar a verdade para os seus amigos, lá na frente, eles vão para o abismo. Só porque você foi simpático com ele hoje. Quem sabe você podia ter se tornado cristão há muito tempo já, se aquele seu amigo cristão lá da infância ou lá da adolescência, alguma coisa, já tivesse te falado de Jesus. Você tinha evitado tantos problemas pelo qual você passou. Mas aquele amigo estava mais preocupado em ser simpático com você, para não ser o crente chato, e não te falou nada. E aí o teu sofrimento foi mais longo. Então, eu não quero que vocês esqueçam isso. O que Jesus falou. Eu vou ler novamente esses dois textos para que vocês, agora com mais profundidade dele, prestem atenção. É o próprio Cristo falando isso. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, ela foi construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, um louco. Um homem sem inteligência, né? Que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou
totalmente destruída. E o outro texto do Evangelho de Lucas. Por que vocês me chamam de Senhor? Não estou entendendo. Por que você está me chamando de Senhor? Se você está suplicando para o Senhor alguma coisa há muito tempo e pedindo para o Senhor falar contigo, e o Senhor aparecer na sua frente e falar assim, por que você está orando para mim me chamando de Senhor? Nem me obedece. Por que você me chama de Senhor e não faz o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. O obediente é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Deixa eu dizer para vocês assim, ó, gente. Não existe crentinho e crentão. Não existe crente superficial. Existe crentes e quem não é crente. O crente é aquele que crê. Daí recebe o apelido de crente, porque ele crê. Ele crê tanto que é visível nos atos dele. E aí ele recebe um outro apelido na Bíblia. A palavra cristão começou a ser usada como um apelido. Aqueles que seguem Cristo. Naquele tempo costumava-se dizer que alguém que segue um mestre, a gente dava o apelido do mestre. Né? Eles seguem aquele que diz que é o Cristo, que é Filho de Deus. Aqueles cristãos, aqueles cristianos. Isso mesmo, os cristianos. Você é um cristiano ou você não é um cristiano? Não existe crente superficial. Ou é ou não é. E aí, se você está enganando a si mesmo, você pode pensar que está enganando seus amigos, enganando a igreja. Você está enganando a si mesmo. Se você está enganando a si mesmo, vai chegar a hora que vai vir a tempestade e o vento. Você vai desmoronar completamente. Não é? Então, assim, quando você clama, você tem noção do poder para aquele por quem você clama. A Rosângela falou no começo, né? Tem as orações, estão colocando as orações ali, a igreja vai orar, mas não é a igreja que vai ter o resultado, é aquele para quem nós estamos olhando, é nele que está no poder. É esse mesmo que você não está obedecendo quando você não obedece. A Bíblia vai contar no livro de Jó a história de Jó, né? Vai dizer um homem temente a Deus, obediente, vai falar um monte de coisa. Vai dizer assim que Jó todos os dias fazia um sacrifício a Deus para pedir perdão pelos seus filhos, se por acaso um dos meus filhos tiver de alguma forma maldito meu Senhor, né? Então a gente não quer te ofender de maneira nenhuma. Se por acaso um dos meus 10 filhos falou alguma coisa que não devia, eu já estou aqui pedindo perdão. E aí, se você ler o livro de Jó, você vai ver que vai acontecer uma reviravolta na vida dele, né? Onde ele vai perder os filhos, vai perder tudo, vai perder os bens, ele vai ficar muito doente. E a Bíblia vai dizer, em nada ele maldisse ao Senhor, né? Mas a história vai continuar e ele vai começar a se deprimir, uma depressão amarga, né? E os amigos que vêm para consolá-lo acabam sendo parte do fardo por causa das coisas que diziam. E naquela angústia, naquele amargor da vida, naquele sofrimento, você não vai ver mais ele louvando a Deus. Ele não está amaldiçoando, mas ele não está mais louvando, não está mais agradecendo. E ele começa a falar, Senhor, por que você não me matou quando eu nasci? Por que não me matou no ventre da minha mãe? E começa, eu devia ter sido um aborto. E aí vai evoluindo essa depressão dele, essa amargura dele. E mais lá para diante, lá pelos capítulos 32, 38, ele já está bem amargo. Não sei o tempo que durou aquele sofrimento. Ele começa a falar, por que você não aparece aqui na minha frente, Deus, para me dizer por que você está me fazendo sofrer? Por que você está me dando tanto castigo? Porque tudo vem de você, é você que está me dando esse sofrimento. Por que não vem falar para mim? Aparece para mim, venha falar para mim. Aparece para mim, venha falar para mim. Eu quero te responder que eu sou justo. Não há nada em mim que mereça tudo que eu estou passando, porque eu sou justo, eu sou bom. Vem falar comigo, Deus.
Daí lá pelo capítulo 40, aparece um redemoinho, um vendaval muito forte, e o Senhor se manifesta a Jó. E ele fala: quem é o homem que está se atrevendo a questionar os meus planos? Quem é esse homem? Quem é esse homem que está questionando os meus planos? Tudo que eu faço é perfeito. Você não entende, mas eu entendo, e eu que sou o soberano. Por que eu tenho que te explicar o que está acontecendo na sua vida? Porque você não pode só confiar em mim. E aí o Senhor vai falar para Jó: você quer falar comigo de igual para igual? Então faz o seguinte, começa assim: se vista de honra, de glória, de majestade, que nem eu, para nós falarmos de igual para igual. Porque na realidade, o que somos nós para questionar a Deus? O que somos nós? Um pecador que não valia nada, e ele foi lá e deu a vida por você para tentar te transformar em algo bom. E agora você quer questionar a sua vida diante de Deus? Porque não esse emprego, porque não esse marido, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque essa pandemia, porque... Quem você pensa que é para pedir justificativa para Deus? Nem obedece Ele. Ele é que tem que perguntar para você: escuta aqui, mocinho, eu não te falei para não fazer tal e tal coisa, e você está fazendo escondidinho? Você está fazendo escondidinho dos outros, mas não de mim. Nós temos a glória que Ele tem, nós não temos. Nós somos a pulguinha do cavalo do ladrão. Mas Ele falou que nós temos um valor para Ele. E aí o que eu preciso fazer então agora por isso? Eu preciso obedecer. Não posso ser um crente superficial. Não vale, gente, não vale levar tanta chibatada e ser pregado na cruz e em troca receber ingratidão e desobediência. Eu não posso ser um crente superficial. Eu tenho que ser um crente profundo, senão eu não sou crente. Eu não sou cristão. O cristão, ele tem um desejo ardente no fundo de coração de fazer o que o seu mestre quer que ele faça. A gente faz isso por causa de namorado. Ai, meu namorado não gosta que use essa roupa, não vou usar. Mas o Senhor fala: olha, use vestes, né, dignas de uma mulher, use vestes dignas de um homem, e eu não obedeço Ele. Fale palavras dignas de um crente e eu não falo? Tem atitudes dignas de um cristão e eu não faço? Eu não posso ser crente superficial. Porque Jesus também disse assim: muitos naquele dia, no dia do grande trono branco, vão falar: Senhor, eu te servi, Senhor, né? Ele falou assim: eu não te conheço. Ele conhece aqueles que obedecem, que estão conectados com Ele, que estão ligados a Ele, que estão enxertados na videira, que estão enxertados e dão fruto, dão obras, ações, né, resultados, transformações. Esses que estão ligados na mesma seiva que eu, esse eu conheço. Mas você tem que pensar, você tem que refletir. Não sou eu que vou dizer isso, não é o pastor Edilson, a pastora Rosângela, o pastor Wilson, a pastora Edilson. É o Espírito Santo que vai te transformar. Não é por força, não é por cobrança, não é por imposição da igreja. É o teu relacionamento com o Espírito Santo. Você quer ser um crente medíocre? Crente medíocre é uma coisa assim superficial, simplesinha, como um produto pirata. Ou você quer ser o autêntico, com o selo holográfico do Senhor na sua testa? Esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Isso vai ser uma luta diária. Não é uma coisa que você vai se emocionar hoje, se por acaso eu estou falando, e depois vai passar um dia, 2 dias, você já voltou, né, ao normal. Porque o que eu estou falando agora não chega nem perto de tudo que Jesus já falou para você. Você tem que fazer porque Ele falou. Eu estou tentando fazer na minha vida porque Ele falou. Eu luto contra mim todos os dias. Eu sou o meu maior gigante. Eu luto contra o mundo todos os dias, que ele quer me dragar,
me engolir. Eu luto contra o maligno todos os dias. Ele está doidinho para que eu pare de pregar, pare de gravar os estudos bíblicos, pare de gravar os áudios lá na internet dos estudos bíblicos, os vídeos, que eu pare de ler a Bíblia, de que eu pare de pregar, de ir em grupos familiares, orar por pessoas, ajudar casamentos, ajudar doentes. Ele quer que eu pare com... Mas Jesus quer que eu continue. Quem eu vou obedecer? Você tem uma luta contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Quem está ganhando? Você só vai estar ganhando quando você rejeitar o mundo, a carne e o diabo e se entregar completamente para Jesus. Mente, olhos, ouvidos, boca, coração e os seus passos. Que os seus pés não entrem aonde o Senhor não entra. Amém? Quero orar com vocês. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai querido, que a sua palavra, Pai, os seus mandamentos, os seus ensinamentos fiquem grudados nos nossos corações, Pai, na nossa mente, Pai. Que o seu Espírito, Pai, tenha livre liberdade, Pai, para nos puxar a rédea, Pai, cada vez que estivermos caminhando para um caminho que não te agrada. Cada vez que estivermos próximos de fazer alguma coisa que o Senhor mandou não fazer. Senhor, traz à nossa consciência, Pai, uma disciplina cristã digna de tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Senhor, traz à nossa mente, ao nosso coração, a disciplina cristã, de maneira que a nossa estrutura fique firmada em Ti, e que nada, Senhor, nenhum vento forte, nenhum vendaval, Senhor, nenhum desabamento, nada possa nos tirar da onde o Senhor nos colocou e nos firmou, Pai. Nos ensina, Senhor, a dar frutos que agradem o Teu coração. Esta é a maneira de nós Te glorificarmos, Pai. Esta é a maneira de nós Te glorificarmos, Senhor. Porque, Senhor, em Ti, Senhor, está tudo o que nós precisamos. Não há nada no mundo que a gente precisa. Está em Ti, Senhor. Está em Ti. Não está nas outras pessoas que precisamos, Senhor. Está em Ti. Porque o Senhor é pleno em essência, pleno em tudo, em paz, em amor, em perdão, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. E nos ensina também, Senhor, se mesmo assim nós errarmos, Pai, que nós tenhamos coragem e fidelidade a Ti, de dobrar o joelho a Ti no final do dia e pedir perdão, Pai. Essa é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Te damos glória, Senhor, porque o Senhor encontrou valor em cada um de nós, Pai, quando nem nós mesmos, Pai, conseguimos encontrar. Louvado seja, Pai, em Teu santo nome nós oramos. Amém. Amém. Posso concluir o culto? Fiquem em pé, por favor. Estendam as suas duas mãos. Senhor Jesus, meus irmãos e as minhas irmãs, e eu agora, Pai, vamos para casa. Alguns irmãos não puderam estar aqui hoje, Senhor, mas eu peço, Senhor, que todos vão em paz com a sua presença, com a presença do seu Espírito, Senhor. Nos acompanha, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa fazer morada no nosso lar, Pai. E que a casa de cada um que está aqui, Senhor, seja transformada pela presença do seu Espírito. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.